Boa noite, professor. Eu sou a Tainá, vice-representante do segundo H. Hoje a gente vai falar do conceito de ondas. Para começar, vamos entender o que são ondas. Na física, uma onda é uma perturbação que se propaga em um meio ou no vácuo, né? Transportando energia sem transportar matéria. Isso significa que quando uma onda passa, as partículas do meio apenas vibram, mas não se deslocam junto com a onda. Um exemplo simples são as ondas do mar. A onda sobe e desce, né? Mas não vai até a praia como onda, com a onda, com o como, né? As ondas são muito importantes porque explicam diversos, né, fenômenos como o som, a luz e até sinais de comunicação. Agora, vamos falar sobre os tipos de ondas. As ondas podem ser classificadas de diferentes formas. Uma delas é quando há necessidade de um meio. Ondas mecânicas precisam de um meio para se propagar, como o som. Ondas eletromagnéticas não precisam de meio e podem se propagar no vácuo, como a luz. Também podemos classificá-las quando a direção da vibração. Ondas transversais, a vibração é perpendicular à propagação, como a luz. Ondas longitudinais, a vibração percorre a mesma direção da propagação, como o som. Agora, vamos conhecer as principais características das ondas. As ondas possuem alguns elementos importantes, como o comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas ou dois vales, a frequência, que é o número de oscilações por segundo, a amplitude, que é a altura da onda relacionada à sua energia, e a velocidade, que é a rapidez com que a onda se propaga. Essas características ajudam a compreender as ondas e como elas interagem com o meio ambiente. Bom, agora depois da Mariana ter falado um pouco das características das ondas, né, eu vou falar um pouco sobre os fenômenos ondulatórios. Bom, as ondas também apresentam alguns comportamentos chamados fenômenos ondulatórios, né? E entre os principais, nós podemos destacar a reflexão, que é quando a onda volta a encontrar um obstáculo. Também temos a refração, que é a mudança de direção ao passar de um meio para o outro. A difração, que é a capacidade de encontrar obstáculos, e a interferência, que é quando as duas ondas se encontram e se combinam. E esses fenômenos são muito importantes e aparecem em várias situações do nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano. Bom, agora por fim vamos falar sobre as aplicações das ondas no cotidiano, né? Bom, as ondas elas estão presentes em diversas tecnologias, como uma que não é tão usada hoje em dia, mas algumas pessoas ainda usam, né? Optam por usar, que é o rádio. Bom, assim, a presença de ondas está ligada diretamente com o rádio, né? O rádio tem essa presença de ondas. Não só o rádio, mas como a televisão, a internet e a comunicação por celular, exames médicos também como o ultrassom e o raio-x, música e acústica também. Bom, sem o estudo das ondas, muitas dessas tecnologias não existiriam, né? Não existiria o rádio, não existiria a TV, principalmente a comunicação por celular, porque é pelas ondas que a gente consegue se comunicar, né? Bom, então, e por isso entender as ondulações é fundamental, né, para compreender o mundo ao nosso redor. Bom, agora eu irei mostrar para vocês uma máquina de ondas que eu e meus colegas fizemos para demonstrar um pouco na prática como é que funcionam as ondas mecânicas. Bom, quando a gente bate na estrutura, ela cria o início da perturbação, que é o movimento da mão que cria uma perturbação inicial, né? Ou seja, ela empurra a primeira parte da estrutura. Bom, a segunda parte que acontece é a transmissão do movimento. Por causa da fita que liga os palitos, o movimento passa de um palito para o outro. Cada palito puxa o próximo, criando uma sequência de movimentos. E é isso que forma a onda se propagando ao longo da estrutura.
Bom, a terceira parte que acontece é o movimento das partículas, né? As jujubas, elas representam as partículas do meio. Elas não saem do lugar, apenas sobem, descem ou giram levemente, né? Ou seja, a energia se move, mas a matéria não se desloca junto. Bom, a quarta fase é a formação da onda, né? Esse movimento cria um padrão visual parecido com uma onda. As partes mais altas são as cristas e as partes mais baixas são os vales. E o que é vale e o que é crista? Eu vou explicar, por mais que as meninas tenham explicado um pouquinho o que é, eu vou explicar de uma forma mais resumida para vocês entenderem o que é crista e o que é vale. Bom, eu vou bater de novo na estrutura para vocês entenderem e vou continuar explicando o que é crista e o que é vale. Bom, como vocês podem ver, a crista, ela é a parte mais alta da onda, né? Imagina uma onda do mar, como minha colega Tainá explicou, né? O topo dela é a crista. A onda do mar, o topo da onda é a crista. E agora a parte do vale. O vale é a parte mais baixa. E a parte baixa fica entre duas cristas. Bom, a quinta e última fase que acontece é o tipo de onda. Bom, essa experiência representa uma onda mecânica, né? Como eu expliquei no início do vídeo, é uma onda mecânica transversal. Por quê? A vibração dos palitos acontece perpendicular à direção que a onda se propaga. E para resumir tudo o que eu acabei de explicar, vou resumir bem... Não. Bom, e para finalizar mesmo o vídeo, eu vou resumir tudo o que eu acabei de falar. Na máquina de palitos de jujuba, quando os palitos estão mais levantados, é a crista, né? Como eu expliquei. E quando estão mais baixos, é o vale. A crista é a parte mais alta, né? Como eu falei. E o vale é a parte mais baixa. Enfim, conseguindo identificar isso observando o movimento dos palitos que sobem e descem, né? E formando esse padrão. Obrigado, professor, por assistir o vídeo, e foi isso.